Presidente dessa sessão, senador veneziano Vital do Rego, muito obrigado pela sua presença aqui nessa tarde de segunda-feira para abrir essa sessão. Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros, brasileiras que estão nos acompanhando pelo pool de comunicação extremamente competente e atencioso da Casa Revisora da República. Senhor presidente, eu, ouvindo todos esses pronunciamentos nessa tarde, essa indignação dos justos com relação à presença do presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e todos os sinais que o Brasil tem dado, e não é de hoje, desde a campanha, a gente vinha alertando que esse governo, ele flerta com a ditadura. É um governo fake, o que nós temos hoje no Brasil, porque a relação com Ortega, que persegue cristão, que persegue jornalista, que persegue quem pensa diferente, que fecha emissora. Esse governo se cala, não é firme. É o governo da vingança, na verdade, o governo hoje do Brasil contra os brasileiros. E eu vou entrar agora no assunto que eu quero falar, porque nada é por acaso. Nós temos a oportunidade, e as coisas só mudaram nesse país quando aconteceu isso, de nos manifestarmos. Enquanto ainda somos livres, enquanto ainda temos uma pseudo-democracia nesse país, porque há muito tempo, por abusos de alguns ministros dos nossos tribunais superiores, a insegurança jurídica que se tomou, a caçada implacável a apenas um lado, que são os conservadores desta nação, a censura, presos políticos que nós temos hoje, muitas e muitas barbaridades. A gente só tem uma forma de reagir. Sempre de forma respeitosa, de forma ordeira, de forma pacífica, como sempre nós fomos para as ruas. Você vê as grandes manifestações que nós tivemos populares no Brasil, sem quebrar absolutamente nada, sem jogar papel no chão, famílias inteiras juntas, e chegou a hora de novamente nós voltarmos às ruas. Eu não tenho a menor dúvida que o caminho sempre foi, sempre será da união. Não é ninguém que está convocando, nós estamos sendo convocados pelo Brasil. As ruas não têm dono, ninguém tem um monopólio de mobilizações que mudaram esse país na história. A angústia está grande no coração dos justos. Nós vamos esperar acontecer o que mais? A espada está na cabeça. Repito, sempre de um lado. Então, nós estamos vendo políticos caçados com mandato popular por alguém que não teve um voto sequer do povo. Nós estamos vendo essa inversão de valores que é muito clara, que é seletiva, que é uma perseguição que nós estamos vivendo no Brasil e não dá mais para aguentar. O bom do sentimento do medo, do receio, é aquilo que vem dentro da coragem de superar. O que está em jogo não é apenas nossa geração.
são dos nossos filhos e netos. E o dia 4 de junho é apenas um embrião, agora no próximo domingo, um embrião que nós, como defensores da vida, da liberdade, da justiça, da democracia com D maiúsculo, não a de narrativa de democracia, que em nome da democracia implanta a censura, implanta a caçada de mandatos legítimos, só de um lado. Nós, como defensores desses valores e princípios que foram conquistados com muito suor e até sangue, pelos nossos antepassados, pelas gerações que nos trouxeram até essa casa revisora da República, com quase 200 anos, o ano que vem completa. Nós não temos outra escolha, não tem a hora certa. Nós precisamos, esse embrião, se manifestar já nas ruas a partir do dia 4. E aí, com esse espírito, sem qualquer tipo de personalismo, não é hora para isso, tem uma coisa maior, sem vaidade. A rua é a edição de todos nós, de forma organizada, levando pautas. Precisamos demonstrar essa insatisfação que nós estamos tendo no Brasil. E hoje é um dia muito emblemático, que reforça ainda mais essa necessidade de nós, respeitosa, ordeira, pacificamente, ocuparmos as ruas. Essa vinda emergencial, assim, de surpresa, desse presidente ditador Nicolás Maduro, desembarcou ontem, após ser convidado pelo governo brasileiro para a cúpula de presidentes sul-americanos, que ocorre amanhã. É um vexame internacional. É um vexame. O mundo todo está rindo. E sem entender. Porque o Brasil nunca flertou assim com os piores valores possíveis dentro de uma política. A visita de Maduro, que não vinha ao Brasil desde a posse de Dilma Rousseff em 2015, representa uma nítida reaproximação entre o Brasil e a Venezuela. E esse governo da Venezuela tem um histórico de restrições e punições que violam de uma forma flagrante os direitos humanos, como a tortura, violência sexual, espancamentos e assassinatos de dissidentes e outros civis, entre eles populações locais em área de mineração de ouro também. É um negócio inimaginável o que nós estamos vivenciando no Brasil nesse dia de hoje. E olha, isso representa muito mais do que a gente possa imaginar, que não estão nem aí. Essas pompas para esse ditador, isso mostra que que esse governo federal, ele não tem o menor respeito, apreço pela democracia. Caiu. Se tinha alguma máscara para cair, caiu hoje. Tudo que esse governo falava, senador Jorge Seif, durante a campanha, aborto, droga, tudo inverteu quando ele assumiu. Ele chegou a fazer carta para os cristãos em defesa da vida em todas as suas fases. Senador Zequinha Marinho, qual foi a primeira coisa que esse governo fez? Retirou o Brasil de um consenso de Genebra, que é um acordo com mais de 50 países, pró-vida. Esse governo tira do Ministério da Saúde, senador Jorge Seif, agora, logo que assumiu,
uma portaria, ele revoga que é para ir atrás de estuprador. Ou seja, a pessoa para fazer o aborto, que é uma violência, não apenas um homicídio intrauterino, como diz o doutor Ives Gandra Martins, mas a saúde da mulher fica com consequências, coitada, o resto da existência, de ordem emocional, psicológica, mental e física. Eu não estou nem falando da espiritual, estou indo pelo caminho da ciência. As universidades mostram isso, vários estudos mostram isso. Índice de suicídio aumenta, envolvimento com álcool e drogas das mulheres que fizeram um aborto em relação às que não fizeram. São 2 vidas. Esse governo prometeu o inverso, prometeu que ia defender e fez isso. Questão das drogas, o senador Zequinha acabou de fazer um pronunciamento aqui sobre esse julgamento que começa amanhã no Supremo. Um desrespeito flagrante a esta casa de quase 200 anos, que votou 2 vezes, não foi uma só não. Aqui, nós votamos 2 vezes, uma eu votei, senador Zequinha. A outra foi o grupo que estava aqui em 2006, de parlamentares, aqui e na Câmara. 2 presidentes da República sancionaram o que nós aprovamos aqui, esse artigo 28 que o senhor falou. 2. Foi tudo rasgado agora pelo Supremo. Ele está fazendo um ativismo flagrante, porque tem militantes lá dentro. Eu entrei com impeachment contra o ministro Barroso, porque ele fez palestra em Nova York em 2004 para a Open Society do George Soros, defendendo a legalização da maconha. Como é que ele vai votar nisso? Ele devia ter se declarado, no mínimo, suspeito, porque ele é um ativista da causa. Está tudo errado nesse país. Quem vai pagar com isso são as famílias. Aí sabe o que esse governo faz? Esse governo, quando assume, acaba com a Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas. As comunidades terapêuticas estão desesperadas pelo país, que atendem 80 mil dependentes químicos. Para onde é que vai essa turma, com essa política do governo de tolerância com droga, de redução de danos? Essa turma vai voltar para as ruas? É uma desumanidade daqueles que se dizem defender, senador Seif, defender a população vulnerável, defender os mais pobres. Pobres como? Para pagar essa viagem agora a Madrid, que um dia foi 850 mil reais que o governo brasileiro vai gastar com a visita da comitiva do Lula e da Janja. 850 mil reais num dia em Madrid. E na Suíça, que a ministra da Saúde foi agora e gastou R$500 mil em um dia, nessa visita da comitiva. É brincar demais com a cara de quem... Mas ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. É uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Ver o que está se tornando essa nação, sofrimento das pessoas, mas eu acho que vai nascer, eu tenho convicção de que vai nascer uma nação mais forte, mais consciente, com esse aprendizado, com essa lição sofrida de votar em quem flerta com a ditadura, que promete uma coisa e faz outra completamente diferente. O governo da vingança. O governo da vingança, relatado com pessoas que fizeram um trabalho como servidores públicos, como a Lava Jato, que mostrou para o Brasil que a justiça poderia ser para todos. E esses políticos poderosos, que foram muitas vezes, como o atual presidente da República, condenado em 3 instâncias por dezenas de juízes, por unanimidade.
e está aí, fazendo o que está fazendo com o Brasil, passa mais tempo viajando, gastando dinheiro, dando vexame internacional, como o Zelensky, presidente da Ucrânia, revelou, dando um balão para não se reunir, marcando em horários que não existe reunião de presidentes, só para não se reunir, e passeando, viajando. E o projeto deles é poder pelo poder. Nação, absolutamente. Eu também espero, como o senhor, que o arcabouço fiscal passe aqui pelo menos por 2 comissões. Se essa casa tiver, se der o respeito, pelo menos nessa questão, que passe pela comissão CCJ e CAI, que tem tudo a ver com a análise de senadores para que se vote essa matéria com consciência. Porque a aritmética não fecha de maneira nenhuma, ela não fecha com esse arcabouço fiscal, que é uma gastança sem qualquer responsabilidade, não corta na carne nada. Vai ter que aumentar imposto. E quem vai pagar, como o senhor bem colocou, são esses jovens que estavam aqui, que representam aqui o futuro dessa nação. Então, senhor presidente, é de se refletir profundamente sobre essas violações que acontecem no país aqui vizinho e que hoje eu trouxe aqui o meu voto de repúdio que já foi encaminhado para a mesa do Senado, da presidência do Senado Federal, já está no sistema. Agradeço ao senador Jorge Seif por apoiar, por também fazer o seu voto de repúdio, e que o Senado Federal encaminhe esses nossos votos para a presidência da República, porque tem gente aqui nessa terra, e eu ouso dizer que a maioria do povo brasileiro, inclusive quem votou no Lula, inclusive quem votou no presidente, que achou isso um absurdo, um ditador que está fazendo milhões de pessoas sofrerem pela sua sede de poder, está aqui no Brasil recebendo todas as honras de um chefe de Estado. Ele que é procurado por tráfico de drogas. 15 milhões de dólares é a recompensa que os Estados Unidos da América oferecem para esse ditador que destruiu esse país fantástico que é a Venezuela, que eu tive a oportunidade de conhecer antes do Nicolás Maduro. Então, eu queria apenas dizer que dia 4 é o embrião do Brasil, o embrião daqueles que acham que não está tudo bem, que não está normal. Se está achando que está normal, fique em casa. Que está tudo bem com o país, fique em casa. Já ouviram falar nesse fique em casa? Mas eu acho que é um convite, não é nenhum movimento específico, tem dezenas de movimentos, mas é um sentimento de brasileiro, de que não está satisfeito com o que está acontecendo, ou a gente faz isso, ou a gente baixa a cabeça que essa espada vai chegar e ela já está apontada. Muito obrigado. A parte para o senador Jorge Seif, por favor. Em tempo, senador Girão, senhor presidente.